Olá, eu sou o professor Elton Cândido, professor de Direito Penal na Faculdade Zumbi dos Palmares, e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo que é a continuidade do nosso conteúdo. Eu já falei num vídeo anterior sobre o crime 213, crime de estupro, e agora vou dar continuidade falando do artigo 215 e 215-A, violação sexual mediante fraude e importunação sexual. Lembrando que esse vídeo está sendo publicado no meu canal e disponibilizado, claro, para os alunos, como forma de substituir a suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus. Então nós vamos continuar, pelo menos até segunda ordem, dessa forma, gravando os vídeos, publicando nas redes sociais e também através das plataformas EAD, que inclusive a faculdade já está providenciando essa ferramenta, tá? Então, deixar aqui o meu abraço, claro, aos alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares e também outros alunos que me acompanham no canal de outras faculdades que eu já lecionei. Tudo bem? Vamos lá. Então, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o crime de violação sexual mediante fraude, né? Vamos lá. Espero que todos tenham o Código Penal em mãos para facilitar o nosso estudo. O crime de violação sexual mediante fraude, primeira coisa que a gente precisa já observar e você pontuar. Lembra que no vídeo anterior do artigo 213, estupro, eu disse que estupro é um crime hediondo, é um crime considerado hediondo, não é equiparado a hediondo, é considerado hediondo. Professor, já fica a pergunta na cabeça do aluno, professor, como que eu sei se um crime é hediondo ou não é? Primeiro, porque está na lei. Qual lei? A Lei 8.072 de 90. Essa Lei 8.072 é a lei que traz o rol taxativo, bom lembrar, o rol taxativo do que é crime hediondo. Logo, o Brasil, o nosso ordenamento jurídico, ele adotou o critério legal. Não é o juiz que estabelece, como em outros países, não é o juiz que estabelece o que é ou não hediondo dentro de uma discricionariedade do magistrado. Não, é a lei. Aquilo que está na 8.072 é considerado crime hediondo. No nosso exemplo, estupro é considerado crime hediondo porque está lá no rol da Lei 8.072. Esse crime que nós estamos estudando hoje, que é o crime do artigo 215, violação sexual mediante fraude, se você for consultar a Lei 8.072, você vai observar que ele não está lá. Por conta disso, ele não é um crime hediondo. Logo, ele não vai sofrer as consequências de ser um crime hediondo, as penalidades, quando eu tenho caracterizado um crime hediondo. Então essa é a nossa primeira observação aqui preliminar, perfeito? Mas quando nós vamos lá no artigo 215, fica aquele roteiro que eu já passei em sala de aula para vocês, que é de você verificar qual a objetividade jurídica daquele crime, o que o Código Penal procura proteger quando eu tipifico uma norma. Então, primeiro, qual que é a objetividade jurídica do crime do artigo 215? Né? Que eu vou ler aqui para vocês. O artigo 215 ele diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Perceba que no crime do artigo 215, você já anota aí no seu caderno, não existe violência, não existe grave ameaça. Então já é um ponto que eu diferencio o crime de estupro do crime de violação sexual mediante fraude. Não há violência, não há grave ameaça. O que há é a fraude. Bom, então aqui eu tenho no caput do artigo 215 esse texto, mas qual a objetividade jurídica do artigo 215? Praticamente a mesma do 213, que é proteger a dignidade sexual. Tutelar a dignidade sexual. Tudo bem? Mas e o sujeito ativo
sujeito passivo do crime do 215 de violação sexual? O artigo 215 tem como sujeito passivo um crime comum. Logo, esse crime comum, ele não exige do agente uma qualidade especial. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Dentro da classificação lá do sujeito ativo, classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, os crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Logo, é considerado um crime comum. Vamos pesquisar o que é crime comum, o que é crime próprio. Já fiz essa ressalva aos alunos para sempre buscar, pesquisar e revisar a teoria geral do crime, que é importantíssimo quando você vai estudar a parte especial do Código Penal. Inclusive, na nossa atividade sobre o crime de estupro, eu fiz justamente essa pergunta também para forçar o aluno a pesquisar o que é crime comum, o que é crime próprio, o que é crime de mão própria. Perfeito? Então, sujeito ativo aqui no crime de violação sexual mediante fraude, qualquer pessoa. E no caso do sujeito passivo, ele também é um crime bicomum. Ou seja, pode ser vítima de violação sexual mediante fraude qualquer pessoa, com exceção da conjunção carnal. Quando você assiste lá o vídeo que eu gravei do artigo 213 de estupro, nós verificamos que antes da lei de 2009, a lei 12.015, nós tínhamos o crime de estupro, que era basicamente manter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. A conjunção carnal, ela é o quê? A conjunção carnal é justamente a introdução do pênis na vagina. Logo, eu só posso ter o crime de estupro naquela ocasião entre homem e mulher. No nosso caso aqui, como já houve alteração em 2009, revogando atentado violento ao pudor e estendendo para o crime de estupro atos libidinosos, aqui, se a vítima de violação sexual mediante fraude, ela pratica conjunção carnal, logo eu só posso ter como sujeito passivo um homem e uma mulher, quando se trata de conjunção carnal. Mas se eu fosse responder, o crime de violação sexual mediante fraude, ele é um crime bicomum? Sim, com exceção da conjunção carnal, que eu necessito, na verdade, de sexos opostos para que se caracterize a conjunção carnal. Tudo bem? Outra coisa que o caput ele não traz, né? E se a vítima ela for menor de 14 anos? E se a vítima for menor de 14 anos? Aqui é um ponto importante, porque se a vítima for menor de 14 anos, nós estamos diante de um estupro de vulnerável. Nós estamos diante de um estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável está lá no 217A. Então nós vamos avançando gradativamente. Eu vou falar sobre o 215, 215A, depois o 216A e aí a gente chega no 217. Mas entenda, se a vítima é menor de 14 anos, eu não tenho violação sexual mediante fraude. Eu não tenho estupro. Eu tenho estupro de vulnerável. Tudo bem? Mas nós vamos estudar isso posteriormente. Mas o que significa essa conduta? Né? Agora falando da conduta, objetividade jurídica, sujeito ativo e passivo, agora a conduta. Qual é a conduta? Qual é a conduta do 215? Do crime de violação sexual mediante fraude? A conduta do 215 é o que a doutrina chama de estelionato sexual. Estelionato sexual. Lembrado 171 do artigo 171, estelionato? Aqui é o estelionato sexual. Por quê? Porque a conjunção carnal e o ato libidinoso, ele depende do quê? Ele depende dessa fraude. Eu, na verdade, engano a pessoa para ter conjunção carnal, para cometer um ato libidinoso. É claro que
Aqui eu não posso ter violência, eu não posso ter grave ameaça. Por quê? Porque se eu tenho violência ou grave ameaça, qual crime é que a gente já estudou? Estupro. Então essas diferenciações que nós fazemos entre um instituto e outro, ele é importante para quê? Ele é importante para que a gente diferencie. Quando eu começar a passar questões para vocês vão ver que são questões de prova, de OAB e de exame da ordem e concursos. Você vai verificar que o examinador ele pega muito nos pequenos detalhes para diferenciar um crime ou outro, principalmente nesse rol de crimes contra a dignidade sexual. Então é importante a gente ter bem detalhado cada item, porque é justamente aí que você acerta a questão. Por exemplo, no caso da violência sexual mediante fraude, no caso da violação sexual mediante fraude, eu não tenho violência, eu não tenho grave ameaça, porque senão já seria caracterizado o estupro. Perfeito? Então a primeira coisa é o estelionato sexual, onde eu não tenho isso que eu acabei de falar. Mas professor, me fala um exemplo do que seria uma violação sexual mediante fraude. Vamos trazer a seguinte situação. Eu tenho um irmão gêmeo e eu estou prestes a me casar. Eu, obviamente, vou para a cerimônia, nós nos casamos, nós vamos para a festa e nessa festa, enfim, as pessoas estão se divertindo, estão confraternizando por conta do matrimônio e eu tenho um irmão gêmeo. Esse irmão gêmeo, no final da noite, eu, por exemplo, embriagado e cansado e fui dormir, e a minha esposa também embriagada, obviamente, e não sob efeito de álcool, seja, enfim, uma data festiva, ela não sabe, obviamente, que o meu irmão é o meu irmão. E ele, obviamente, agindo de má fé, é um irmão daqueles, um irmão que é claro que você não deseja ter. Ele, percebendo essa situação, ele induz, a minha esposa a vamos pro quarto, vamos descansar, já está muito tarde, vamos curtir só nós dois aqui, e acaba mantendo relação sexual, conjunção carnal com a minha esposa. Esse poderia ser um exemplo de violação sexual mediante fraude? Sim. Ele utilizou da fraude para a realização da conjunção carnal. E é importante que vocês saibam que a vítima, no meu exemplo, a minha esposa, ela não sabia. Obviamente que não sabia. Porque se ela sabia e consentiu, não tem prática de crime nenhum. Se ela descobriu e repeliu e ele, ainda assim com violência ou grave ameaça, continuou, estupro. Percebe? Então, ela não sabia. Vou dar um outro exemplo para ilustrar melhor. Um exemplo parecido. Carnaval, uma festa, um baile de fantasia, no carnaval, e tá todo mundo de máscara, fantasiado, obviamente, e mesma situação, eu e minha esposa, nós nos afastamos, enfim, ela foi com amigas para um canto, eu fui com amigos para outro, e em determinado momento no baile, ela encontra uma pessoa que ela achava que era eu, porque ele está com a mesma fantasia, o mesmo porte físico, mesma altura, o som está um pouco alto, não consegue ouvir, e essa pessoa, percebendo a situação, porque ela está falando de uma forma que ele entendeu que ela estava procurando um marido, essa pessoa chama ela para ir para um quarto mais reservado, ou seja, e lá tem relação sexual, e ele coloca a condição de, por conta de uma fantasia, talvez dele, ou seja, também para não ser desmascarado, ele fala, não, vamos continuar com a máscara, vamos continuar com as nossas partes das nossas roupas, e consegue ter conjunção carnal com a minha esposa, ela obviamente sem perceber, absolutamente sem conseguir constatar que se tratava do marido. Esse poderia ser um exemplo, outro exemplo, um baile de máscara.
Percebe que eu utilizo a fraude para conseguir aquilo que eu desejo, que é o ato libidinoso ou a conjunção carnal, ou ainda dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Vou dar um outro exemplo que esse é importante. Pastor que pratica ato libidinoso com uma fiel sob a alegação de espantar maus espíritos. Poderia aqui caracterizar um crime também de violação sexual mediante fraude? Sim. Por quê? Essas pessoas que exercem uma certa autoridade, elas muitas vezes, para com o outro, elas exercem um temor reverencial. As pessoas reverenciam essas autoridades ou esses líderes religiosos. Nesse exemplo que eu dei do pastor, também poderia se caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude. Acho que deu para compreender, mais ou menos, com esses 3 exemplos, o que eu queria dizer com relação a esse crime. Outra coisa importante, e aqui é importante na parte final do código do caput, porque a parte final ela diz o seguinte, ou outro meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima. Isso aqui é importante. Por quê? Se a fraude retira a capacidade de resistência da vítima, se a fraude retira a capacidade de resistência da vítima, eu tenho o crime de estupro de vulnerável e não mais violação sexual mediante fraude. Então anota isso daí. Se eu retiro a capacidade de resistência da vítima, eu não estou praticando o crime de violação sexual mediante fraude, eu estou praticando o crime de estupro de vulnerável. Mas, professor, não é quase a mesma coisa? Obviamente que é parecido. Mas veja, nos exemplos que eu dei do irmão gêmeo, no exemplo que eu dei do baile de máscara, no exemplo que eu dei do pastor, eu não estou retirando a capacidade de resistência da vítima de falar não quero. Percebe? Eu só estou, na verdade, utilizando da fraude para conseguir o que eu quero. Vou dar um exemplo melhor, porque nós vamos estudar isso lá no 217A, quando eu for falar de estupro de vulnerável. Me dê um exemplo, então, de capacidade de reduzir a capacidade de resistência da vítima, ou anular a capacidade de resistência da vítima. Boa Noite, Cinderela. Já ouviram falar do Boa Noite, Cinderela? O indivíduo coloca na bebida da vítima alguma substância que retira completamente. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. A pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Você concorda que essa pessoa, a sua capacidade de resistência ela foi anulada? Você concorda que essa pessoa se torna vulnerável, ou seja, capaz de fazer tudo que o agente quiser, muitas vezes até sem consciência? Esse é um exemplo que eu posso dar de estupro de vulnerável, de retirar, diferenciar esses dois institutos, mas o 217 nós vamos estudar oportunamente, tá? Outra coisa, o tipo subjetivo no crime de violação sexual. O tipo subjetivo é o dolo. O tipo subjetivo é o dolo. Aqui é importante o seguinte, lá no 217, no parágrafo único, se a finalidade da fraude, além da conjunção carnal ou do ato libidinoso, é também para obter uma vantagem indevida, uma vantagem econômica, aqui além da pena, que a pena é de 2 a 6 anos, no caso do 215, além da pena, eu também posso aplicar uma multa, tá? Ou seja, existe também a aplicação da pena de multa. E com relação à consumação, quando se consuma o crime de violação sexual? Obviamente com a conjunção carnal, obviamente com o ato libidinoso. Logo, é possível a tentativa? Sim, é possível. É plenamente possível, de acordo com a doutrina majoritária, a tentativa de violação sexual mediante fraude. Perfeito? Então,
isso daqui foi basicamente o que eu tinha que falar. Ele é um artigo curto, ele é um artigo bem objetivo, mas que a gente tem que falar devagarzinho sobre esses pontos. Por quê? Porque senão ele confunde muito. E vocês vão perceber lá no final desse semestre, se Deus quiser, espero que toda essa situação aí do coronavírus, se encerre o quanto antes. Mas vocês vão perceber lá no final do semestre, quando nós esgotarmos esses crimes, que quando eu começar a falar do 217, do 218, que tem 218A, B, C, vocês vão ver que se a gente não estuda pontualmente cada um deles, a gente pode confundir muito, bastante. E é o que os examinadores eles fazem nas provas, tá bom? Com relação ao crime de de violação sexual mediante fraude, eu encerro por aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer perguntas no YouTube, aí nesse espaço para você, e eu vou responder uma por uma. Eu resolvi fazer o vídeo dessa forma, colocando alguns recursos que vocês já devem ter percebido, para deixar o vídeo um pouco mais com uma qualidade melhor, inclusive utilizando o microfone de lapela para melhorar o áudio de quem está ouvindo a gente. E aí a gente vai melhorando na medida do possível, claro, diante da situação. Outra coisa importante é comente, coloque o seu nome, o RA, se tiver uma pergunta, faça sua inscrição, dá o seu like aí, para a gente, enfim, poder melhorar isso daqui, que na verdade é basicamente para ajudar no aprendizado de todos nós, né? O meu também, porque eu também aprendo bastante com vocês. Perfeito? Então, um grande abraço. Nosso próximo vídeo é sobre o 215A, importunação sexual. Fiquem com Deus.